A origem e queda de Satanás. Douglas Buckman. Na história do universo nunca houve, nem haverá, traição maior. A criatura que representava a mais magnificente obra de seu Criador ressentiu-se de que sua glória era apenas emprestada, de que o papel que lhe estava destinado era o de tão somente refletir a infinita majestade do Deus que lhe deu o fôlego da vida. Dessa maneira, nasceu no coração de Lúcifer, e, em última análise, no recém-criado universo moral, o desprezível impulso da rebelião. Esse impulso originou a insurreição angélica que foi a mais terrível sedição na história em todos os tempos. Uma questão preliminar. Por mais importante e original que tenha sido essa rebelião angélica, as Escrituras não incluem um registro específico do evento. No Antigo Testamento, Satanás aparece pela primeira vez no relato da queda de Adão ali. No entanto, ele já era o tentador caído que seduziu os primeiros seres humanos ao pecado. Dessa forma, já no início das Escrituras, a queda de Satanás é tratada como fato. Mas, por razões que não são esclarecidas em nenhum lugar, o próprio relato de sua queda está ausente nesse registro. Ainda assim, o evento é lembrado duas vezes nos escritos dos profetas, por Isaías, em meio a uma inspirada diatribe contra a Babilônia e, mais tarde, por Ezequiel. Quando ele repreende duramente o rei de Tiro. Essas duas passagens contam-nos a maior parte do que sabemos sobre a queda de Satanás. Entretanto, aqui temos algumas dificuldades exegéticas. Em ambas as passagens, a menção da rebelião de Lúcifer aparece abruptamente num contexto que não trata, especificamente, de Satanás. Esse fato levou muitos estudiosos da Bíblia a rejeitar a ideia de que as passagens se referem a uma rebelião luciferiana e a insistir que elas focalizam exclusivamente os governantes humanos das nações pagãs às quais são dirigidas. Apesar disso, é preferível entender que Isaías e Ezequiel propositalmente queriam levar os leitores para além dos crimes de reis humanos, guiando-os até a percepção do grande arquétipo do mal e da rebelião, o próprio Satanás. Essas passagens incluem descrições que, mesmo levando em conta a inclinação ao exagero por parte de governantes da antiguidade, não poderiam ser atribuídas a qualquer ser humano. O emprego da primeira pessoa do singular, por exemplo, eu subirei, exaltarei o meu trono, me assentarei refletiria um nível de ostentação indicativo de insanidade, caso fosse proferido por um mero ser humano, mesmo em se tratando de um dos monarcas pagãos babilônicos, que a si mesmos divinizavam. E qual rei de Tiro poderia ser descrito como cheio de sabedoria e formosura? Perfeito, nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Além disso, a Bíblia ensina explicitamente que a perversidade do mundo visível é influenciada e animada por um domínio povoado por espíritos caídos, invisíveis e que, em sua campanha traiçoeira e condenável de frustrar os propósitos do Deus verdadeiro, esses espíritos maus são dirigidos por Satanás, o Deus deste século. É característico dos escritores bíblicos fazer a conexão entre o mundo visível e o invisível, e isso de forma tão abrupta que pega o leitor momentaneamente desprevenido. Quando Pedro expressou seu horror ante o pensamento da morte de Jesus, o Senhor lhe respondeu arreda, Satanás. De forma semelhante, repentinamente sem aviso, o profeta Daniel pula de uma descrição profética sobre Antíoco Epifânio para uma descrição similar do anticristo dos tempos do fim, DN 11.3645. Antíoco, governante seleucida no período intertestamentário, precede o vilão maior que conturbará a terra nos últimos dias. Um salto abrupto e não anunciado do mundo político ganancioso, autoengrandecedor, visível, para o drama arquetípico que se desenrola num mundo invisível aos seres humanos, mas que, apesar de não ser visto, deu origem às atitudes denunciadas nessas passagens. Tal salto não está fora de lugar nas Escrituras. Finalmente, por trás das conexões feitas nessas duas passagens pode muito bem estar um tema que frequentemente retorna nas Escrituras. Nos tempos primitivos da Terra após a queda, os rebeldes de Babel estavam determinados a construir uma cidade e uma torre. A cidade era um centro de atividade comercial, enquanto a torre representava o ponto focal do culto pagão. Essa dupla caracterização do cosmo como expressão de egoísmo, o espírito ganancioso do comercialismo não santificado, e de rebelião, a busca por ídolos, ressoa ao longo de toda a palavra de Deus, chegando a um clímax onde anjos que se mantiveram fiéis a Deus anunciam a tão esperada e muito merecida destruição da Babilônia religiosa e comercial.
É instrutivo notar que enquanto todo o trecho de Ezequiel repreende severamente a Tiro, o mais importante centro de comércio e de riqueza nos dias desse profeta, Isaías denuncia a Babilônia, que representa o centro da falsa religião ao longo de toda a Escritura. Talvez essa caracterização do cosmo caído como cidade e torre, tão importante naquilo que a Escritura afirma em relação ao mundo em rebelião contra Deus, ajude a explicar o salto dado pelos profetas nas passagens que consideramos. Quando contemplavam a cultura de seu tempo, que incorporava perfeitamente um elemento do cosmo caído, cada um deles se sentiu compelido pelo espírito superintendente de Deus a focalizar a rebelião angélica dos tempos primitivos, a qual animava a rebelião humana que estavam denunciando. Dessa forma, essas duas críticas severas, que identificam os espíritos perversos de cobiça inescrupulosa e rebelião espiritual, ajudam a explicar por que tais espíritos predominam tantas vezes ao longo da história humana. Os textos referidos, ao mesmo tempo, também antecipam a destruição profeticamente narrada em A Linhagem de Satanás. De Isaías e Ezequiel emerge um quadro relativamente extenso de Satanás antes de sua rebelião. Sua pessoa, ele foi o ser mais exaltado de toda a criação, a mais grandiosa das obras de Deus, um ser celestial radiante, que refletia da maneira mais perfeita o esplendor de seu Criador. Assim, ele apropriadamente era chamado de Lúcifer. Essa palavra vem de uma raiz hebraica que significa brilhar, sendo usada unicamente como título para referir-se à estrela de maior brilho e cujo resplendor mais resiste ao nascimento do sol. O nome Lúcifer tornou-se amplamente usado como título para Satanás antes de sua rebelião porque é o equivalente latino dessa palavra. Na realidade, é difícil saber com certeza se o termo foi empregado com o sentido de nome próprio ou de expressão descritiva. Seu lugar, Ezequiel afirmou que esse anjo exaltado estava no Éden, jardim de Deus. Aqui, a referência não é ao Éden terreno que Satanás invadiu para tentar a humanidade, mas à sala do trono em que Deus habita em absoluta majestade e perfeita pureza. Também chama esse lugar de Monte Santo de Deus, onde Lúcifer andava no brilho das pedras. Essas descrições não são apropriadas ao Éden terreno, mas adequadas à sala do trono de Deus, conforme representações em outros lugares da Escritura. Sua posição, Satanás é denominado querubim da guarda ungido. Querubins representam a mais alta graduação da autoridade angélica, sendo seu papel guardar simbolicamente o trono de Deus. Compare os querubins esculpidos flanqueando a Arca da Aliança, o trono de Javé, no tabernáculo ou templo. Lúcifer foi ungido, consagrado, por sentença deliberada de Deus estabeleci para a tarefa indizivelmente santa de guardar o trono do todo-glorioso Criador. Ele é descrito como sendo dotado de beleza inigualável, vestido de luz radiante, equipado com sabedoria e capacidade ilimitadas, mas também criado com o poder de tomar decisões morais reais. Portanto, a obrigação moral mais básica de Satanás era a de permanecer leal a Deus, de lembrar sempre que, independentemente de quão elevada fosse a sua posição, seu estado era o de um ser criado. A queda de Satanás. Neste ponto, encontramo-nos diante de um dos mais profundos mistérios do universo moral, conforme revelado nas Escrituras. Como é que o pecado entrou no universo? Está claro que a entrada do pecado tem conexão com a rebelião de Satanás. Mas, como foi que o impulso perverso surgiu no coração de alguém criado por um Deus perfeitamente santo? Diante de tal enigma, temos de reconhecer que as coisas encobertas de fato pertencem a Deus, as reveladas, no entanto, pertencem a nós e três dessas realidades claramente reveladas merecem ser enfatizadas. Primeiro, a queda de Lúcifer foi resultado de sua insondável e pervertida determinação de usurpar a glória que pertence unicamente a Deus. Esse fato é explicitado em uma série de 5 afirmações que empregam verbos na primeira pessoa do singular, conforme registradas em. Nisto consiste a essência do pecado, o desejo e a determinação de viver como se a criatura fosse mais importante que o Criador. Segundo, Satanás é inteira e exclusivamente responsável por sua escolha perversa. Nisso existe uma dimensão inescrutável. Alguns têm argumentado que Deus deve ter sua parcela de responsabilidade por este, e todo outro, crime, porque, caso fosse de seu desejo, poderia ter criado um mundo em que tal rebelião fosse impossível. Outros dizem que, se Deus tivesse criado um mundo em que apenas se pudesse fazer o que o seu Criador quisesse, nele não poderiam ser incluídos agentes morais feitos à imagem de Deus, dotados da capacidade de tomar decisões reais, e, consequentemente, de escolher adorar e amar a Deus.
Há verdade nessa observação, mas também há mistério. O relato deixa claro que o orgulho fez com que Lúcifer caísse numa terrível armadilha, mas nada explica como tal orgulho de perdição pode surgir no coração de uma criatura de Deus não caída e perfeita. No entanto, não há mistério quanto ao fato de que Satanás é, totalmente com justiça, responsável pelo seu crime. Afirma explicitamente que Lúcifer era perfeito desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. A culpabilidade moral é dele, e apenas dele. Na verdade, em toda a sua extensão, a Bíblia afirma que Deus governa soberanamente o universo moral e controla todas as coisas, inclusive a maldade de homens e anjos, para que correspondam aos seus perfeitos propósitos. Mas ela também ensina que Deus não deve e não será responsabilizado por essa maldade, em qualquer sentido. Finalmente, por causa de sua rebelião, Satanás tornou-se o arqui-inimigo de Deus e de tudo o que é divino. Sua queda, bem como a dos espíritos que se uniram a ele, é irreversível, não há esperança de redenção. Satanás foi privado da comunhão com o Deus Santo de forma final e irrecuperável. Para ser exato, Satanás ainda tem acesso à sala judicial do trono do universo por causa de seu papel de acusador dos irmãos, papel este que lhe foi designado divinamente. Tal acesso, no entanto, é destituído da comunhão com Deus ou da sua aceitação. Devido à sua traição, que foi a mais terrível na história do cosmo, Satanás e seus anjos somente podem esperar a condenação e a punição.